O motor do automóvel vai aos poucos cobrindo o rumor incômodo, os quilómetros passam e Barcelos está à vista. O viajante tem obrigações a cumprir, cada uma de sua vez. Esta é a terra do galo milagroso, que depois de assado cantou e veio a ter descendência, tanto que, se ainda não chegou ao 1.000.000, pouco lhe há de faltar. A história conta-se em palavras breves, e não é mais maravilhosa que Santo António aos Peixes e eles ouvirem-no. Foi o caso que em Barcelos houve, em imemoriais tempos, um crime, e não se apurava quem fosse o criminoso. Deu em caírem as suspeitas num galego, e já se estará vendo aqui quantos barcelenses eram sensíveis xenófobos, que tendo posto os olhos num galego logo disseram: é ele. Foi o homem preso e condenado à forca, e antes de ao patíbulo o levarem, pediu para ir à presença do juiz que dera a sentença. O tal juiz, se calhar por se sentir muito contente consigo próprio e com a justiça feita, estava comendo do seu bom e do seu melhor, enquanto numa travessa um galo assado se esperava ao trinchante. Tornou o galego a afirmar-se inocente, com risco de estragar a digestão do juiz e seus amigos e, em desespero de causa, desafiou todas as leis do mundo e do céu e garantiu: tão certo é estar eu inocente como esse galo cantar quando me enforcarem. O juiz, que julgava saber bem o que é um galo morto e assado e não adivinhava de que primor é capaz um galo honrado, largou a rir. Foi uma sorriada. Levaram o condenado, continuou o almoço e às tantas, quando enfim avançava o trinchante para o assado, levanta-se o galo da travessa, pingando molho e desarrumando as batatas, e lança pela janela fora o mais vivo e repenicado canto de galo que na história de Barcelos se ouvira. Para o juiz, foi como se tivessem soado as trombetas do juízo final. Levanta-se da mesa, corre ao lugar da forca ainda de guardanapo atado ao pescoço e vê que também ali haviam funcionado os poderes do milagre, pois o nó se deslaçava, facto que muito espantava os assistentes, vista e provada a competência do carrasco. O resto já se sabe, foi solto o galego, mandado em paz, e o juiz voltou ao almoço que arrefecia. Não conta a história qual teria sido o destino do milagroso galo, se foi comido em ação de graças ou venerado em capela enquanto o tempo lhe não desmanchou a armação dos ossos. O que se sabe, por evidentes provas materiais, é que a sua imagem está esculpida aos pés de Cristo no cruceiro do Senhor do Galo e que, na figura dos seus descendentes de barro, voltou ao forno para ser mostrado vivo em todas as feiras do Minho, com todas as cores que um galo tem ou podia ter. O viajante não duvida, aí está a lenda que o afirma, o cruceiro que o sagra, a legião de barro que o prova. Barcelos é tão airosa cidade que merece perdão por querer condenar o galego, mais ainda, tendo criado o galo que a salvou de remorsos. Mas o viajante, que anda a visitar o museu arqueológico, é seu conhecido gosto este de pedras velhas, vai protestar contra outras sentenças igualmente injustas, como esta de identificar as peças aqui mostradas com azulejos incrustados nas próprias peças, no pior estilo de pintorice folclórica, com letrinhas de azul ultramarino. O viajante está indignado. Para desafogar, vai à ponta ver o rio, a que dera pouca atenção à chegada. É o cávado aqui uma beleza, entre as margens altas que as necessidades urbanas ainda assim respeitaram. Lá está a azenha que, vista da outra margem, humaniza a aridez da grande muralha superior, as ruínas do Paço dos Condes. A massa pesada, mas harmoniosa da igreja matriz, o pulso do viajante aos poucos vai serenando. Esta entrada de Barcelos emenda o mau juiz do museu, por força descendente de quem condenou o galego. Agora vai à igreja matriz, gótica, restaurada com bom critério e se, no conjunto apreciou, ficaram-lhe os olhos naquela adorável Santa Rosália, reclinada no seu nicho, fresco como o nome que tem, e tão feminina que não lhe assenta bem a santidade. Vendo a água a correr, o viajante sentiu sede. Lembrando-se do galo, sentiu fome. Eram horas de almoçar. Meteu-se à descoberta e andando, espreitando e fungando, não faltavam os bons cheiros, mas ali havia, com certeza, predestinação. Empurrão pelas costas até ao lugar fadado, restaurante Arantes. O viajante entrou, sentou-se, pediu a lista, encomendou papas de sarrabulho, bacalhau assado com batatas, vinho verde. Por todo o mais mundo que o viajante andar, cantará louvores às papas de sarrabulho que comeu no Arantes. Olhou e apreciou as casas nobres,
a casa do Condestável, o solar do Apoio. Viu na alta cornicha do solar dos Pinheiros o Barbadão a arrancar as barbas. Da Igreja do Terço, que foi do antigo convento das Beneditinas, aplaudiu o viajante os azulejos setecentistas atribuídos a António de Oliveira Bernardes, que contam a vida de São Bento, cuja se relata outra vez nos 40 painéis do teto, de rica molduração. E de requinte é o púlpito, lavrado como obra de prataria. Dourado, policromado, está aqui um dos não muitos casos em que o barroco argumenta e ganha. E esta igreja vê batalha, diz ele. O viajante meteu o nariz numa capela modesta e assombrou-se diante de um São Cristóvão que podia transportar ao ombro Dom Rodrigo, sem se fatigar. Em Abade Neiva, foi o viajante ver o conjunto de igreja e torre de mais viva atmosfera medieval que até agora encontrou. E quando voltou ao automóvel, tinha um furo. São acidentes vulgares de quem na estrada anda, mormente-se por tão maus caminhos. Tira a roda, põe outra a pensar maravilhas, o suave que está o dia, o verde que é o pinhal de além, e quem construiu aquela torre ao ladinho daquela igreja sabia de seu ofício. E enfim, trabalho feito. Põe-se a caminho. Andou assim 2 quilómetros, e ao viajante cavalgando o seu pega-se de nuvens quando, de repente, dá consigo nas duras penas do erro. Valer-lhe a iluminação. Nem mais nem menos, tinha-se esquecido de apertar os parafusos da roda. Bom viajante será ele, mas para incompetente mecânico nada lhe falta. A Quintiães queria o viajante ir, mas desistiu. O caminho era péssimo, se ali lhe acontecia outro furo, grande enfado seria. Na margem norte do rio Neiva estava Lugães, terra de grande antiguidade, já povoação quando os romanos ainda cá não tinham chegado. Para entrar na terra, segue essa estrada em frente e vira à esquerda. E ao viajante executar quando subitamente dá com um nicho na parede de uma capelita ali à mão. Encontra uma figurinha de granito, com 2 gotinhas verdes marcando os olhos e pintadas as unhas da mão direita levantada à altura da cabeça. Na pedra inferior, o viajante leu, só a cabeça. Não havia esfinge, mas estava ali o enigma. Não, senhor, quem ali está é a senhora da cabeça. Vem aí muita gente que sofre de males do miolo. O viajante tinha lido mal. A santa tem forma, feições e gestos de ídolo bárbaro. Cura ou não cura os vaimentos, enxaquecas ou loucuras completas, mas o certo é ficar o viajante fascinado ao olhar para ela, hesitando-se sim ou não, deveria tentar ali a cura das suas próprias tonteiras. Balugães é terra pequena. O viajante anda um bocado, pergunta onde é a igreja matriz, outra românica obra que é preciso ver. O pior são os caminhos. Tem de seguir a pé. Vai por uma calha pedregosa e entre muros de pedra solta e ovelhas, e a igreja não aparece. Pensa ao viajante que uma igreja que se pressasse estaria no meio do povo, vigiando e dando conselho fácil. Torna a perguntar. Não vai enganado, é sempre a direito. Então o viajante dá porque se encontra no Portugal do século XIII ou XIV, quem sabe se este caminho não era muito mais antigo, de tempos romanos ou godos. O sol está escondido por trás do monte, mas a atmosfera é de uma transparência total. Respira-se uma frescura que sobe da terra e desce do céu como 2 faces que uma à outra se encostam. O viajante vai muito feliz. É-lhe de frente encontrar ou não a igreja, o que ele quer é que o caminho não acabe. Então, num terrapleno que dá para um adro morado, em plano inferior está a igreja. A velha igreja matriz de Balugães do século XII, adulterada mas formosíssima, é pequena, meio enterrada. A porta está fechada, mas o viajante não faz qualquer tentativa para descobrir o guardador da chave. Só quer ali estar olhando as pedras antigas e tentando decifrar a inscrição avivada a preto que se vê sobre o arco da porta. É latim, e o viajante sabe, como pode, o português. A tarde vai chegando ao fim, a frescura do ar é maior. O tempo devia parar agora. O tempo não para. O viajante torna pelo mesmo caminho, vai procurando fixar tudo na memória. As grandes lajes do chão, o rumor da água, as vides suspensas das árvores, o verdade sobre nas cruzes e em seus passamentos diz que a felicidade existe. Na encruzilhada, despede-se do homem que dá as respostas e depois mete pela estrada de Viana do Castelo, para logo a seguir começar a subir a grande rampa que leva à Capela da Aparecida, que tem, evidentemente, uma história.
É a história do vidente João Mudo, pastor a quem se revelou Nossa Senhora em 1702, quando ia nos 20 anos. Era este pastor, segundo os dizeres de Frei Agostinho de Santa Maria, absolutamente imbecil. Nem se benzia, nem sabia o Padre Nosso. E o abade Custódio Ferreira trata-o de mente capto, falto de entendimento e de língua. De todos os males o curou a visão. Este João Mudo estava obviamente fadado para os bons destinos. Como o pai, pedreiro de seu ofício, não acreditasse na aparição que o filho simples proclamava, deu-se o arriscado milagre da queda do João Mudo da ponte de Barcelos abaixo, onde com o progenitor trabalhava, e estando o moço de cântaro ao ombro, nem água se entornou, nem o caído partiu as pernas. Estas maravilhas ouviu-as o viajante da boca do padre que lhe apareceu, virando-se o túmulo de João Mudo, que, se ali está de corpo inteiro, devia ser de raça minorca. Na capela há uns círios gigantescos. Se forem à proporção dos milagres, bem servido foi o ofertante. Quis o viajante saber notícias da igreja matriz, e o padre informou que a inscrição por cima da porta, aliás, incompleta, é uma declaração de sagração. Conta-se que a sagraram 3 bispos que, pela estrada romana de que por ali ainda há vestígios, teria sido o caminho que o viajante seguiu, se dirigiam para um concílio em Lugo. Era o tempo, isto é pensamento do viajante, em que 3 bispos se achariam precisos para a igreja tão pequena. Era o tempo, torna o viajante a pensar, em que a mais pequena pedra sacra era maior do que quem a sagrasse. O padre vai mostrar uma tábua que está por trás do altar, às ocultas de quem não saiba, representando um admirável Cristo morto, de um lado, e do outro uma última ceia. Esta tábua é o que de melhor tem a igreja. O viajante entristece. Estas histórias de milagres de mudos que passam a falar de círios do tamanho de um homem cobriram por instantes a memória da tarde. Desgraças e mediocridades ainda maiores. Ai, balugães, que isto tu não merecias. Em Lama está a Torre dos Acevedos, onde o viajante não entrou. Nem sempre os portões têm cara de boas-vindas. Contentou-se com o exame por fora, os merlões chanfrados, a janela renascentista, o ar de fortaleza que, pelo menos desta vez, não se deixou expugnar. Manhã te lembra Abade Neiva, pela disposição relativa da igreja e da torre de defesa, mas o portal, do século XII, tem mais rica escultura, é mais abundante de motivos e de ciência no tratamento.